Olá, sejam bem-vindos a mais um programa da Fazedores de Líderes. Eu e o Tiago voltámos para abordar mais alguns temas que certamente serão de vosso agrado. Olá, Tiago, tudo bem? Sim, tudo bem. E contigo? Também, tudo ótimo. Obrigada. Como é que foi o regresso à escola depois das férias de Natal? Complicado. Então, porquê? Muitos desafios, muitas coisas diferentes? E é falta de hábito também. Já estavas habituado às férias, não é? Olha, diz-me uma coisa, e pegando um pouco naquilo que tu disseste deste regresso à escola e à falta do hábito de voltar às rotinas, como é que tu normalmente lidas com aqueles desafios que são, eu diria, mais desafiantes, sendo aqui um bocadinho mais redundantes ou mais complicados, ou aqueles que, de alguma maneira, quando se te são colocados, tu pensas assim, se calhar vou desistir, ou se calhar nem sequer vou pensar em aceitar este desafio? É um pouco tentar, acima de tudo. É sempre tentar e não desistir, nunca é uma opção. É tentar e chegar ao fim, depois logo se vê como é que fica. E como é que se lida com o processo em que a tentativa resulta em erro e tem que se tentar novamente e ainda não é como nós queremos? O que é que tu normalmente vais buscar em ti para poderes fazer face a esses desafios maiores? Esse problema é como os da ciência. A ciência é sempre tentativa e erro e é isso que nós temos que fazer. Nós tentamos, erramos, temos que ter coragem de tentar outra vez e não ficar agarrados ao passado. A coragem é importante para ti? Certo. E, por exemplo, a persistência ou a resiliência são palavras que dizem alguma coisa? Sim. O que é que elas significam para ti quando estás a lutar para superar um desafio? A persistência, por exemplo, quando temos um problema que é mais complicado de resolver, temos que ser persistentes para nos conseguir aguentar nesse problema e chegar ao fim. E o que é que te faz agarrar à solução? A maioria das vezes o orgulho. O orgulho? Não gostas de perder? Nem a feijões, nem um bocadinho. E a persistência, exatamente é isso, não é? A capacidade que nós temos de ir insistindo, verificando se efetivamente, no fundo, a estratégia ou aquilo que estamos a fazer está a resultar ou não. E a resiliência, o que é que esta palavra te diz? Não te diz nada? Não. Nunca ouviste falar em resiliência? Não. Mas sabes que a persistência e a resiliência andam lado a lado, uma com a outra, não é? A resiliência tem aqui uma característica que é muito importante quando nós somos colocados perante desafios maiores ou desafios para os quais nós achamos que não estamos preparados para lidar com eles. E a resiliência permite-nos lidar, por exemplo, com a frustração e a capacidade de nós voltarmos a tentar, apesar de naquele momento nós não termos as condições ideais para sabermos se vamos conseguir alcançar aquele desafio ou não, ou superá-lo. Achas que és resiliente? Sim. E os teus colegas, como é que achas que eles lidam com os grandes desafios? Como é que tu vês, o que é que tu vês na escola, o que é que tu vês no grupo de amigos mais restrito, no desporto, que tu também fazes desporto, não é? Como é que eles lidam com os grandes desafios? Uns mais tranquilamente que outros, mas é mais ou menos igual. Achas que eles desistem com facilidade? Não. Não? É tudo gente com orgulho ou pelo menos com vontade de superar os desafios? E quando efetivamente tu estás perante um desafio e na verdade não corre bem e tu não consegues alcançar, como é que tu lidas com a frustração que vem daí? É um bocadinho... Não é uma resposta concreta porque depende muito de como é que eu estou. Sim, então vamos aqui um exemplo concreto para ser mais fácil. Vamos utilizar um exemplo escolar. Não é? Imagina que tu estudaste bastante para uma avaliação e quando recebes o resultado é bastante mau, ou pelo menos é muito mais baixo do que aquilo que tu estavas a contar. Vem frustração, imagino que fiques um bocadinho zangado, sobretudo se dizes que és um rapaz que tem orgulho em fazer as coisas bem, não é? Como é que tu lidas com tudo isso? É um pouco, sim, a raiva vem sempre, a frustração também, mas é um pouco esquecer isso e ver em que é que eu errei, e procurar esses erros e estudar essa matéria, vamos dizer assim. Ok. E quando tu fazes isso, os resultados normalmente a seguir melhoram ou nem sempre? Sim, costuma sempre melhorar. Costuma sempre melhorar. Então, não conseguir uma coisa em determinado momento é assim uma catástrofe tão grande? Não, acho que não. Então qual é que é aqui a parte interessante do desafio? A parte interessante do desafio é o desafio em si, é
estimular-nos o nosso conhecimento e o nosso corpo a fazer determinada coisa. A parte do ganhar ou perder, ganhar e perder são tudo palavras e são palavras que nos demonstram alguma coisa, mas perder ou ganhar não é o mais importante. Sempre se disse isso, que é ganhar ou perder não, participar é melhor que ganhar ou perder. E participar às vezes não tem que ser, obviamente, quando os desafios não são de participação, mas quando os desafios são, por exemplo, eu estudar para uma determinada matéria ou ter um determinado desempenho em escola, tu achas que este processo de procurar fazer melhor, superar-me a cada dia, ter a capacidade de lidar com os resultados menos bons que sempre vêm, é aí que reside a parte boa do desafio? Sim. Acho que sim. Então, se nós tivéssemos que dar um conselho para quem nos está a ouvir, naquilo que é a forma como devem lidar com os grandes desafios, que conselho é que tu davas? Acho que o melhor conselho que se pode dar, e mesmo em testes, é divertirem-se a estudar, porque há formas de estudar e de treinar o nosso cérebro, vamos dizer assim, divertidas, como por exemplo os jogos didáticos. Há montes de jogos para fazerem nos computadores e no telemóvel e assim, que são didáticos e que ajudam muito no aprofundamento de alguns temas, de algumas disciplinas. E quando não se consegue alcançar o resultado que se esperava no momento, o que é que nós podemos dizer a quem nos está a ouvir? Qual deve ser a atitude? Continuar a tentar, que havemos lá chegar. Uma última pergunta para ti. Tu achas que nos faz bem lidar com a frustração e com resultados menos bons? Sim. Porquê? Porque ao lidar com esses problemas vamos criar também como é que se diz? Uma capacidade, uma resistência? Sim, vamos criar uma resistência à frustração, vamos dizer assim, que depois vai nos ajudar a não ter problemas desse género, como por exemplo, quando perdemos, se nós já estivermos, não é estar habituados a perder, isso nunca. Habituar-se a perder é a pior coisa que pode acontecer, mas estar habituados a lidar com problemas e com frustração ajuda-nos sempre a, quando temos um obstáculo no nosso caminho, lidarmos melhor com esse obstáculo. Não desistirmos, sobretudo, não é? Sim. Então, o conselho que hoje deixamos para quem nos está a ouvir passa exatamente por, quando somos confrontados com desafios que são maiores ou mais complexos, devemos de facto concentrar-nos no processo e não tanto no resultado. E o processo passa por tentarmos, voltarmos a tentar, encontrarmos novas estratégias para fazer e, sobretudo, lidar com a frustração como um aliado e não como um inimigo. Cada vez que tentamos de uma forma diferente, estamos também a ser mais criativos, estamos a trabalhar a nossa persistência e estamos, sobretudo, a ganhar resiliência para que, à medida que os desafios vão aumentando, e eles vão aumentando sempre, na medida do nosso crescimento e na medida do nosso desenvolvimento, nós conseguirmos sempre estar focados na solução e não no problema. Tiago, obrigada por hoje. Está bem? Ficamos por aqui? Sim. Voltamos num próximo programa para tratar mais temas que dizem respeito à vida cotidiana, escolar e também social desta gente pequena que tem sempre tantos desafios pela frente. Fiquem bem. Até à próxima.